Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre escatologia com os irmãos. E o que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da volta do Senhor Jesus. E desde já é bom a gente frisar que quando se trata de escatologia não tem como a gente bater o martelo, né? Sempre haverá uma divergência em algum ponto, porque alguns aspectos da escatologia não são assim muito claros em alguns textos bíblicos, dando então, portanto, margem para interpretações e compreensões diferenciadas. Por muito tempo eu compreendi que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja se daria, na verdade, antes da grande tribulação. Eu era defensor da que se chama na teologia de pré-tribulacionista, ou pré-tribulacionismo. Por que pré-tribulacionismo? É porque defende a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela, portanto, seria arrebatada antes da grande tribulação, ficando então a grande tribulação para aqueles que ficarão e também exclusivamente para o povo judeu. Então é assim que eu compreendia por muitos anos, até o dia que eu estava lendo o livro do Apocalipse ali e comecei a ler sequencialmente as trombetas. E quando eu cheguei na sétima trombeta, algo assim mexeu comigo, é como se meus olhos abrissem para que eu pudesse compreender algo de maneira diferenciada com relação à volta de Jesus. Mas para eu falar um pouco sobre essa minha experiência e como eu hoje faço essa leitura, eu quero aqui ler o que Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Preste atenção, irmão, nessa expressão que é a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando Paulo fala nós seremos transformados, era a expectativa de que possivelmente ele poderia estar vivo na volta de Jesus ali no seu tempo. Então essa expectativa, portanto, ele vai falar assim, nós seremos transformados, porque na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, haverá uma transformação daqueles que estiverem vivos. Os mortos em Cristo ressuscitarão. É assim que a palavra de Deus ensina com relação à vinda de Jesus. Então nós temos aqui essa promessa de Paulo aqui com relação ao arrebatamento da igreja. Ninguém tem dúvida de que Paulo está falando aqui do arrebatamento da igreja acontecendo na última trombeta. Tá? Então, essa aqui é um detalhe importante. Só que nós temos no campo da escatologia algumas pessoas dizendo que na verdade o arrebatamento acontecerá antes da primeira trombeta. Quando se fala assim antes da primeira trombeta, eu estou querendo aqui fazer uma abordagem com as 7 trombetas do Apocalipse, né? Então os pré-tribulacionistas majoritariamente vão defender que o arrebatamento da igreja, ou é isso que foi dito por Paulo, esse arrebatamento que acontece na última trombeta, se dará antes do toque das 7 trombetas profetizadas ali por João no Apocalipse. Então por isso que eu fiz essa colocação, né? Para alguns pré-tribulacionistas, a última trombeta, na verdade, se dará antes da primeira trombeta. Justamente por causa dessa forma deles compreenderem que as 7 trombetas do Apocalipse não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento que Paulo está dizendo aqui. Temos um outro grupo também de irmãos que vão defender que o arrebatamento da igreja se dará na 4ª trombeta, ou seja, você tem as 7 trombetas tocando e na 4ª trombeta acontece o arrebatamento da igreja. Então, como que se dará a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja? Se dará antes, né, da primeira trombeta, ou se dará na 4ª trombeta, ou se dará de fato na última trombeta, né? Então essa aqui é uma pergunta a ser feita para a gente refletir um pouco a respeito dessa questão.
Então, quem defende que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes do toque de qualquer uma das trombetas do Apocalipse, vão dizer que essa trombeta que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse. São duas coisas distintas. Essa seria aqui uma trombeta de Deus e o Apocalipse seria a trombeta tocada pelos anjos. Então essa é a explicação pré-tribulacionista para diferenciar. Já para aqueles que defendem a quarta trombeta, o arrebatamento da quarta trombeta, já não tem como, né? Eles vão dizer assim, não, é a última trombeta para a igreja. Mas essa última trombeta para a igreja, na visão desses irmãos, seria o quê? Seria essa última trombeta, seria a quarta trombeta. Ou seja, então depois da quarta trombeta, que seria a última para a igreja, você teria ainda mais 3 trombetas para tocar, né? Então tudo isso fica muito confuso quando a gente olha para o texto bíblico. Na verdade, o que nós vemos é que o Apocalipse vai falar de acontecimentos futuros relacionados à volta de Cristo e à primeira ressurreição, também acontecimentos que vão estar relacionados ao arrebatamento da igreja, ao milênio, né? Na verdade, o juízo de Deus, a Nova Jerusalém. Então vai falar de 7 trombetas. É interessante que o Apocalipse trabalha muito com essa questão do 7, que sempre foi na Bíblia um número assim, que mostra algo completo, né? Então 7 mostrando esse período completo de fechamento de um ciclo, cumprida a vontade de Deus. Então a gente tem esse número 7 repetidamente acontecendo no livro do Apocalipse. E é interessante que para os pré-tribulacionistas, essa trombeta de Deus aqui falado por Paulo, que é o arrebatamento da igreja, não teria nada a ver com as 7 trombetas faladas ali no Apocalipse. Essa seria uma trombeta especial, né? Seria uma trombeta completamente especial, porque é a trombeta do arrebatamento para a igreja, né? da glória da igreja. E é estranho, porque quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente vê toques de trombetas, mas nenhuma menção se faz dessa tal trombeta especial. Não há nenhuma menção no livro do Apocalipse dessa tal trombeta especial que Paulo teria dito, se fosse o caso de uma trombeta ser distinta da outra, o que eu não creio ser o caso. E depois nós vamos falando aqui aos poucos, mais para frente, um pouco mais a respeito dessa questão. Interessante que a gente tem que pensar também é que quando a gente olha para o livro do Apocalipse e a gente presta atenção ali nos juízos de Deus relacionados às trombetas, às 7 trombetas, nós temos ali que a cada trombeta, ou seja, tem um sinal acontecendo na terra, e são sinais literais. Algumas pessoas vão interpretar isso de forma alegórica, mas quando nós olhamos para esses sinais, esses sinais parecem nos fazer lembrar muito dos sinais que aconteceram com a saída do povo de Deus ali do Egito, quando as pragas foram derramadas sobre aquela nação, para que o povo fosse tirado daquela nação. E é interessante que as pragas que são derramadas lá no Egito são pragas físicas mesmo, são literais. E aqui a gente vê muitas semelhanças com essas pragas, o que torna mais forte a ideia de ser um acontecimento literal, né? Sendo relacionado, sendo previsto aqui nas trombetas. Então nós temos essas questões. E o que nós podemos ver, meus irmãos, é que alguma promessa de Deus com relação à volta de Jesus sempre vai apontar para algo como uma promessa de julgamento dos mortos e uma promessa também de distribuição de galardões. E quando isso deveria acontecer conforme o texto bíblico? Os galardões sempre estão relacionados à vinda do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui um pouco mais
sobre esta questão. O Senhor Jesus, certa vez, ali no Evangelho de João, nós vamos ver uma palavra do Senhor Jesus dizendo: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então veja bem que a promessa de Deus para a igreja é uma ressurreição no último dia. Último dia. Se a ressurreição para a igreja acontece antes do toque das 7 trombetas do Apocalipse e na 7ª trombeta nós encontramos uma outra ressurreição também de salvos, o que nós vamos perceber com isso aqui? Que essa ressurreição do último dia teria então 2 últimos dias, ou seja, um para a vinda de Jesus, arrebatamento antes das 7 trombetas e outro no final da última trombeta. Bom, a vontade daquele que me enviou, então, deixa claro o Senhor Jesus que é uma ressurreição que vai acontecer no último dia. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então os irmãos podem conferir essas passagens aí, essas promessas do Senhor Jesus ali no Evangelho de João. Agora, meus irmãos, quando Cristo fala, quando um pré-tribulacionista fala, ele está esperando uma volta de Cristo, antes da 7ª trombeta. Mas ele espera, na verdade, o arrebatamento antes da 7ª trombeta e uma volta de Cristo na 7ª trombeta. Ou seja, todo pré-tribulacionista falar que existe uma vinda de Cristo, sim, que acontece na 7ª trombeta, que é a última trombeta que João descreve no livro do Apocalipse. Então, mesmo um pré-tribulacionista vai dizer que existe uma volta de Cristo ali, sendo revelada no toque da 7ª trombeta. Geralmente, também os pré-tribulacionistas, eles vão ver em Mateus 24, versículo 31, a segunda vinda de Cristo nessa passagem. E o que diz aqui nessa passagem? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma e outra extremidade do céu. Então veja bem, aqui nós temos uma promessa do Senhor Jesus dizendo que na vinda do Senhor Jesus, e é importante frisar que isso se dará, só os irmãos ler o contexto de Mateus 24, logo após as aflições daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, logo após a grande tribulação é que vai acontecer essa vinda aqui do Senhor. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos em 4 ventos de uma de outra extremidade do céu. Todo pré-tribulacionista, majoritariamente os pré-tribulacionistas vão defender que essa é a segunda vinda de Deus, de Cristo, em juízo, para julgar as nações e para salvar Israel. É isso que um pré-tribulacionista vai dizer. Nós temos alguns irmãos pré-tribulacionistas que vão defender aqui o arrebatamento da igreja. E isso, na verdade, acaba sendo algo contraditório. Por quê? Sendo um pré-tribulacionista, defender que aqui tem um arrebatamento da igreja, sendo que esse texto faz menção de algo que acontece após a grande tribulação, percebe-se então que essa visão ela está completamente descartada ou está em contradição com aquilo que esses irmãos mesmos defendem por ser pré-tribulacionista. Ou seja, não estão observando o contexto do que está sendo dito aqui. Mais uma coisa. A promessa de Deus na segunda vinda de Cristo, nós temos: se cumprirá o segredo de Deus. Na segunda vinda de Cristo se cumprirá o segredo de Deus. Os reinos se tornam do Senhor Jesus.
distribuição de galardão, julgamento dos mortos e derramada a ira sobre as nações. Todas essas promessas são promessas relacionadas à segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Então, que nós temos essas promessas relacionadas à segunda vinda de Cristo. Então, quando nós falamos de galardões, distribuição de galardões, nós temos que pensar exatamente nesse contexto de segunda vinda de Cristo. E aqui está exatamente um dos problemas para um pré-tribulacionista. Por quê? Quando um pré-tribulacionista lê 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Dentro da ótica pré-tribulacionista, aqui seria um juízo de galardão que acontecerá no céu após o arrebatamento. E qual que é o problema disso aqui? É que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 8, diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. Quando é que Jesus vai julgar os vivos e mortos? Na sua segunda vinda, pelo seu reino. Pela sua vinda e pelo seu reino. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Veja bem, que dia que está falando aqui? O dia da vinda de Jesus. Para o quê? Para julgar os vivos e mortos. Não somente para mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, nós temos aqui claramente uma promessa de galardão, aqui, coroa da justiça, né? Está reservada para ser dado na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus. Quando nós olhamos em Apocalipse, sempre nós vamos ver essa promessa de galardão relacionado à vinda de Jesus. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então a promessa do galardão sempre está relacionado à vinda do Senhor Jesus. Então não há aqui uma separação para galardão no arrebatamento e galardão no toque da sétima trombeta. Então o que nós temos aqui, no toque da sétima trombeta, acontece o quê? Apocalipse 11, versículo 15 e 18. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar galardão aos teus servos, profetas, os santos e os que temem o seu nome, tanto pequeno como grande, e para destruir os que destroem a terra. Então preste atenção, irmãos, que no toque dessa sétima trombeta no Apocalipse é o tempo para julgar os mortos, é o tempo para distribuição de galardões para servos de Deus, para os profetas, para todos os santos. Os galardões serão distribuídos na vinda de Jesus na sétima trombeta, ou seja, na última trombeta. Qual seria essa última trombeta que promete trazer galardão para o salvo? A sétima trombeta que nós acabamos de ler aqui. Então, nós não podemos desvincular essa sétima trombeta da última trombeta dita por Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque Paulo fala de última trombeta relacionada à vinda de Jesus, para quê? Para julgar os mortos, para ressuscitar
os mortos e arrebatar os vivos. Então nós temos isso lá, né? O arrebatamento da igreja acontecendo. 1 Coríntios 15, 51 e 54 vai dizer o quê? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita, né? Verso 54, finalzinho do verso 54. Tragada foi a morte pela vitória. Então, tudo isso aqui são aspectos proféticos que acontecem aqui na última trombeta ou na sétima trombeta do Apocalipse. O Apocalipse, no capítulo 10, o versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que seria a sétima trombeta, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas aos seus servos. Então, o cumprimento do segredo se dará na volta de Jesus. Paulo faz menção de um segredo. Eu vos digo um mistério, um segredo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Lá na sétima trombeta tem cumprimento do mistério de todo o segredo dito aos profetas com relação à vinda do Senhor Jesus. Então, quando a gente faz assim uma abordagem da sétima trombeta, do que acontece na sétima trombeta, nós vamos perceber que está relacionado às promessas de Deus para a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição no último dia, que seria, na verdade, no toque da última trombeta, quando se dará uma nova fase para quem defende, para quem é pré-milenista, uma nova fase que seria a fase do milênio. Então essa era, esse último dia dessa era, ela se finda ali e inicia uma nova fase, que é o período milenar com Cristo, após o toque da sétima trombeta. Então, isso que eu queria deixar aqui, contribuindo um pouco sobre como eu penso hoje. É uma impossibilidade de acontecer um arrebatamento na quarta trombeta, porque o arrebatamento se dará na última trombeta. E quando nós falamos de última trombeta, nós não podemos pensar em duas últimas trombetas. Quantas trombetas existem? Né? Quantas trombetas existem? Quantas últimas trombetas existem? Só existe uma última trombeta. E a última trombeta é a trombeta da volta de Jesus. A última trombeta é a trombeta da volta de Jesus. E exatamente nessa trombeta da volta de Jesus que acontece ali o cumprimento na sétima trombeta. A palavra do Senhor diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Desde agora a coroa de justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então a coroa, galardão naquele dia, não somente para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Então Paulo está falando de um galardão aqui acontecendo na segunda vinda de Cristo. Não está falando de galardão aqui no arrebatamento, mas galardão na segunda vinda de Cristo. Então é isso que eu queria passar aqui para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Até a próximo assunto relacionado à escatologia.